Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Quarta-feira, às 15 horas, início do primeiro jejum dos projetos de conquistas, com o encerramento das 21 às 22 horas. Vá para onde as águas são mais fundas. Lancem as redes para a pesca. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos. Ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano. Nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa. Domingo, dia 27 de janeiro. Às 9 horas, início do segundo jejum do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com o encerramento às 18 horas. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? E é mesmo, graças a Deus. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2013, vamos para onde as águas são mais profundas, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza, graças a Deus. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra em Gênesis 32. E nós vamos ler do 22 até o 29. Vamos lá. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. O Jaboque era um rio principal de Gileade, que também está ligado ao Jordão. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que pergunto o meu nome? E o abençoou ali. Amém. Nós temos falado bastante esses dias da história, os acontecimentos da vida de Jacó. E eu posso dizer uma coisa para você, que de tantos homens importantes, esse homem, se alguém me pedisse só uma frase, uma palavra para defini-lo, eu usaria exatamente essa. O homem que nunca desistiu. Ele não desistia mesmo. Ele era forte.
mas ele tinha muitas fraquezas. Ele não era um homem fraco, mas ele tinha muitas fraquezas. E que Deus, ao longo da sua vida, Deus foi trabalhando, porque Deus tinha uma grande obra com ele. E eu fico encantada com isso, porque realmente isso é certo. Deus não procura e não vai em busca daquela pessoa que não tem fraquezas e que está mais perto da perfeição do que os demais. Porque se fosse assim, Jacó seria um homem que não seria escolhido para dar continuidade ao plano de Deus que começou, o propósito de levantar uma nação, que começou com Abraão. E da casa dele o Senhor levantaria as 12 tribos de Israel. Certamente não seria ele se o Senhor tivesse em busca de alguém que não tivesse nenhuma fraqueza. O Senhor tinha algo grande com ele, mas ele precisava ser trabalhado. E eu tenho que dizer o seguinte: nós realmente temos que ser quebrados antes de sermos abençoados. Antes da bênção vem a quebra. E eu vou te mostrar como foi com Jacó, você vai entender bem. Quando ele nasceu, ele era gêmeo com o irmão, ele nasceu agarrado ao calcanhar do irmão. E a mãe, eles deram um nome para ele, que realmente marcou a vida dele por anos. De Jacó, que traduzido é suplantador ou enganador, aquele que leva vantagem. E você percebe, aqui pelo que nós lemos, que realmente ele era um suplantador e com orgulho. Sabe quando uma pessoa incorpora aquilo como se aquilo fosse uma vantagem? O que leva vantagem em tudo. Às vezes a pessoa não percebe o que acontece com ela. Ou ela não dá muita atenção. Que algumas coisas que ela vai fazendo e ela vai marcando a vida dela com aquilo, é porque ela lá, se consciente ou inconsciente, no caso dele, eu creio que bem consciente, ele tinha prazer em saber que ele levava vantagem, que era um esperto, que ninguém passava a perna nele. Ele fez isso com o irmão. Na primeira chance que ele teve, ele criou ali, tudo bem que o irmão deu toda a abertura, desprezando, mas os meios que ele usou, foi exatamente assim, para tirar vantagem, para enganar. Enganou e pegou a primogenitura do irmão, que foi o direito a dar continuidade ao plano de Deus, porque isso era para o Esaú, a ter 2 partes na herança, e isso junto com a mãe. A mãe deu um péssimo exemplo para ele, porque foi a mãe que se uniu a ele nesse plano de enganar o pai e o irmão. Então, era uma coisa já de família, porque nós vamos partir para o Labão, que era o irmão da Rebeca, e que era pior do que o Jacó, até porque ele era mais velho, mais experiente. Então, para onde foi parar o Jacó depois daquela atitude de enganar o irmão? Para a casa de um suplantador maior do que ele, pior do que ele. Descarado.
Um sujeito que estava habituado a isso, a levar vantagem, e o Jacó foi parar na casa dele. E ali ele nem sabia, ele jamais esperava que ali começaria o grande trabalhar de Deus na vida dele. Ali o Senhor estava começando a obra, trabalhando para a mudança da vida dele. E olha como Deus faz as coisas. Colocou ele lá, na casa ele já era o leva-vantagem, só que ele foi para a casa de um que estava acostumado há muito tempo a levar vantagem, e que tinha bem mais experiência do que ele. Para ele ser trabalhado mesmo. Ele chega, se apaixona pela filha desse homem. E ali ele realmente desenvolveu um sentimento tão profundo por ela, que ele passou a trabalhar para ter aquela mulher. Então, por 7 anos da vida dele, que a Bíblia diz, que eu ainda falava isso segunda, que eu podia gastar um tempão nesse versículo só, que lhe pareceram poucos dias. 7 anos é muita coisa. 7 anos. Lhe pareceram poucos dias de tão motivado que ele estava para ter aquela mulher. Então, durante aquele período difícil, nada fácil, de trabalho para o Labão, ele tinha uma grande motivação, que era finalizar aqueles dias, aqueles anos, e ir lá pegar a mulher dele. E ali ele sofreu o maior baque da vida dele. Porque quando findaram os 7 anos, o Labão entregou a outra filha, que era a Lia, que era o oposto da Raquel, da mulher que ele amava, e que, de forma intensa e tão motivada, ele trabalhou 7 anos para tê-la. E ele só viu aquilo no outro dia, que as mulheres vinham cobertas, ele cheio de paixão, aquela coisa toda, e no outro dia que ele se deu conta, quando viu que a mulher que estava lá não era aquele tanto amava, que tinha trabalhado 7 anos por ela. Então, ali foi um grande golpe. E que ele sofreu um grande engano, que naquele momento, certamente, ele deve ter refletido no que ele tinha feito com o irmão 7 anos antes, e o que ele estava vivendo ali, a dor, porque era uma perda muito grande. 7 anos de vida, e a mulher que ele tanto queria, que não estava ali. Mas aí o Labão, que era muito espertalhão, virou para ele e disse, não, aqui na nossa terra é que é costume assim, uma semana você fica 7 dias aí com a Lia, e eu te dou a Raquel, e você trabalha para mim mais 7 anos. Quer dizer, mais 7 anos. Só que ele queria muito aquela mulher. Então, ele decidiu não desistir. Sabe quando a pessoa quer muito uma coisa e aquilo é uma motivação para ela continuar? Só que ali já era o trabalhar de Deus. Porque Deus queria mudar aquele caráter que estava lá dentro. Porque o nome dele era exatamente aquilo que ele foi se tornando ao longo da vida dele. O Senhor leva vantagem, o Senhor engana, o suplantador, aquele que leva vantagem e que gosta de ser visto dessa maneira. Às vezes as pessoas não percebem aquilo que está acontecendo com elas, aquela marca que elas estão carregando e que elas gostam daquilo. Que é um defeito grave de caráter. Ele mesmo, talvez ele até então não tinha parado, à medida que ele foi sendo trabalhado por Deus, é que ele foi entendendo que aquilo não era uma boa imagem, aquilo não estava certo. Algumas pessoas gostam de carregar
aquele estigma, aquela marca, né? Eu levo vantagem mesmo, eu sou espertalhão, né? E cada um, aí vai. Pode ser, aquele lá é o namorador, o que pega todas. Aquela lá, agora, outro dia não saiu a revista, saiu na revista semanal, as mulheres que adoram ser chamadas de piriguete, adoram ser chamadas assim. Está lá elas dando os depoimentos. Não, adoro ser chamada mesmo, gosto. Mas porque não para ter noção do que significa. Sabe o que é, mas não tem o entendimento que aquilo não é bênção, aquilo não é ganho, a pessoa não está ganhando com aquilo. Aquilo é uma perda para a vida dela. Então, ser chamado de Jacó, de suplantador, do leva vantagem, para ele, certamente era, eu levo mesmo. Tomei a primogenitura do meu irmão, e é isso mesmo. Eu não deixo passar nada. Deus tinha uma obra com ele. E Deus não podia colocar coisas muito maiores, realizar coisas, aquilo que ele tinha com ele, levantar uma nação. As 12 tribos de Israel tinham um suplantador. Um sujeito que via vantagem em seu leva vantagem. De jeito nenhum. Deus tinha com ele algo muito grande. E foi trabalhando. E ele deu condições a Deus. Quando ele não desistiu de cada situação da vida dele, que ele tinha motivos para desistir, havia dentro dele aquilo. Não, eu não desisto, eu quero. Ele queria mesmo. Então ele pagava o preço por aquilo. Então o primeiro baque que ele sofreu foi esse. Então foram 14 anos trabalhando por essa mulher. Mas ele queria muito e era uma motivação para ele. Depois a parte financeira. Labão era um sujeito que, ele trabalhou 20 anos para ele. Ele mudou o salário 10 vezes dele, o acordo. Então, ele pagava em rebanho. E os rebanhos eram separados, divididos entre listrados, salpicados e malhados. Então, o que o Labão fazia? Ele dava para ele o salário daquele rebanho que nascia menos. Só que quando ele começava a ter êxito, porque Deus o abençoou, estava com ele, deu a ele uma direção, quando ele estava para chegar lá, ele a primeira coisa que ele fez também foi um voto com Deus. Senhor, tudo que vier para as minhas mãos, eu vou dar o dízimo ao Senhor. Então, ali já foi um passo muito inteligente para a vida dele. Foi uma prática da fé muito inteligente. Porque ele precisava, ele não tinha nada. Ele chegou, como ele mesmo disse, com um cajado. Saiu com 2 caravanas. E como ele mesmo disse, se não fosse por Deus, eu teria saído de mãos vazias. E teria mesmo. Porque quando ele começava a ter sucesso naquele acordo e prosperar, o Labão via e mudava. E mudava para um rebanho que ele não tinha como nascer, não tinha machos. Por exemplo, se era listrado que estava nascendo, mudava para salpicado. Ele não tinha. Qual foi a direção que Deus deu para ele? Usa a fé, Jacó. Você vai usar a fé, você vai olhar e vai ver que então os machos que fecundam as fêmeas são salpicados. E ele manifestava a fé. Ele tinha, digamos, listrado, mas ele enxergava salpicado. O que acontecia? Nascia salpicado. Que é exatamente isso que significa aqui o nosso projeto. A gente projeta a nossa vida, o nosso ano aqui. E aí a gente vai olhando e enxergando, visualizando a realização. É impossível, era impossível. A cada novo acordo, os acordos que o
que o Labão fazia era para ele ter fracasso mesmo, para ele perder. Mas como ele ia lá e fazia o que Deus dirigiu ele para fazer, ele olhava e via pela fé as coisas andando, funcionando. E acontecia mesmo. E assim, manifestando a fé e vivendo uma situação difícil atrás da outra, mas vencendo pela fé, foi que Deus foi colocando coisas grandes nas mãos dele, Deus foi prosperando a vida dele. Ele era um sujeito que não desistia, que foi aprendendo a manifestar a fé cada vez mais, a depender cada vez mais de Deus. Deus foi trabalhando o caráter dele através daquelas situações, porque se não fosse Deus na vida dele, como ele mesmo disse, ele tinha saído sem nada. Porque o Labão trabalhou para que ele saísse sem nada. Mas ele foi manifestando a fé, que é o que o diabo trabalha na vida das pessoas. Para elas não chegarem a lugar nenhum, para elas não obterem nada na vida, para elas desistirem. O Labão complicava as coisas. Trabalhava para prejudicá-lo mesmo. Os acordos que o Labão fazia, era para ele não sair com nada. E ele ia lá e manifestava a fé. Era uma dificuldade atrás da outra. Um problema que vinha atrás do outro. E ele vinha e manifestava a fé de novo. E manifestava de novo. E era de novo. E assim, manifestando a fé, ele foi ficando robusto na fé. Ele foi ficando musculoso, ele foi ficando forte, ele foi conhecendo cada vez mais a Deus, porque para cada situação que ele vivia, ele precisava depender muito de Deus, ele precisava se aproximar cada vez mais de Deus, e aquilo foi fazendo com que ele crescesse em Deus. Está entendendo? Cada problema que chegou até ele, contribuiu para ele crescer. Porque ali, ele tinha duas alternativas: desistir ou mais uma vez resistir e manifestar a fé. E aí está o grande exemplo desse homem. Cada situação que foi chegando na vida dele, ele tinha tudo para desistir ou reagir com a fé. E ele foi escolhendo reagir com a fé, manifestar a fé, reagir com a fé. Novamente, mais um problema, mudou de novo, 10 vezes, imagina, a mudança de acordo. Mudou de novo, vou reagir, o que eu faço? Desisto, vou embora, abandono tudo ou reajo manifestando a fé? Vou reagir manifestando a fé. É assim que você constrói uma vida de vitórias. Por que algumas pessoas, elas não saem do lugar, e quando saem, elas vão até ali, mas logo há uma estagnação e começam a retroceder? Porque quando elas se deparam com um problema, muitas, ao invés de decidir reagir com a fé, elas decidem desistir. E assim a vida delas vai ficando sem avanços, porque elas não têm progresso. Elas se prendem ao problema. Elas não se prendem às vitórias. Por que o Jacó conseguiu ir tão longe? Porque você vê que ele era um sujeito que trabalhava com motivação. A Raquel foi uma grande motivação para ele. Vencer aquelas situações na parte salarial também foi. Você vê que ele trabalhava com motivação. É o tipo de pessoa que aprende a não ficar presa, ela não se concentra no problema. Ela se concentra na bênção, naquilo que ela quer. Muitas pessoas não saem, não têm grandes avanços, ou nem saem do lugar, porque elas se concentram mais nos medos do que em Deus. Elas se concentram mais nos problemas do que nos sonhos. Se o Jacó tivesse se concentrado na luta que era para trabalhar para Labão, ele tinha desistido. Mas você vê que ele estava concentrado na Raquel que ele queria,
na prosperidade com o rebanho que ele queria, em vencer mais aquela situação. Você vê que ele encarava os desafios com uma postura inteligente. Coisa que muitas vezes falta em muita gente. As pessoas, elas se deparam com os desafios, elas não assumem uma postura inteligente. Elas se entregam. Aquele sentimento de desânimo que o problema traz. Porque quando você está num problema, realmente aquele problema traz um sentimento de cansaço, de desânimo. O pensamento de desistir pode bater muito forte. E se você não aprender a reagir e olhar e dizer, não, mas peraí, mas eu quero a minha Raquel, que é aquele sonho, aquela situação que você quer atingir. Não, eu vou vencer isso aqui. Eu não vou perder para ele, não. Ele mudou o acordo comigo para me prejudicar. Não, eu vou mudar isso aqui, eu não vou sair com prejuízo, não. Eu vou mudar isso aqui. E à medida que você vai se envolvendo com aquilo que você quer e não com as situações, você vai tendo força. Porque você vai olhando o quê? Eu quero isso aqui para a minha vida, e você vai botando força e vai manifestando a fé, e foi assim que ele foi vencendo. E eu acho muito interessante que eu ainda falava na quarta-feira, uma parte em que o Labão perseguiu o Jacó. Quando terminou os 20 anos, Deus mandou ele voltar para a terra natal. E o Labão perseguiu ele. E o Labão disse isso mesmo, olha, eu tenho poder de te prejudicar. Mas essa noite, o Deus de vocês apareceu para mim e disse para mim, cuidado, não mexa com Jacó. Não faça nem promessas nem ameaças a ele. E é muito interessante, ontem eu ainda pensava sobre isso, porque durante os 20 anos que o Jacó trabalhou para o Labão, olha o que o Labão fez. Entregou a mulher errada que ele tinha trabalhado por Raquel, ele entregou a Lia. Mudou o salário dele, o acordo salarial, para prejudicá-lo 10 vezes. Por que nesse tempo todo, em nenhum momento, Deus apareceu para o Labão e disse, Labão, ó, você está pensando em entregar a Lia no lugar da Raquel? Não faz isso não, hein? Cuidado. Deus não impediu. Ô Labão, você está pensando em mudar o acordo salarial com Jacó? Não, cuidado, hein? Não faz isso não. O Labão trocou a mulher, entregou a Lia ao invés da Raquel, mudou o acordo salarial 10 vezes. Deus nunca apareceu para ele para dizer, cuidado, não faça isso com Jacó. Por quê? Porque aquilo fazia parte do trabalhar de Deus, da quebra. O Jacó precisava ter o caráter dele mudado, para que Deus pudesse honrá-lo como ele queria. Ele precisava ele não podia mais ser chamado do suplantador, o que leva vantagem. Ele não podia mais ter prazer naquilo, em ser chamado de Jacó. Aquilo precisava mudar. E nada vai mudar aqui fora, se não mudar aqui dentro. Deus podia até ter mudado. Bom, vou já mudar o nome dele de Jacó para Israel, que é de suplantador para campeão com Deus, o que luta com Deus e com os homens e prevalece. Era só uma casca, porque aqui dentro ele continuava sendo um suplantador, o enganador, o que leva vantagem. Então, às vezes as pessoas, elas cobram tanto algo aqui, mas na verdade, como é que Deus vai mudar algo aqui, se aqui dentro está tudo igual? E Deus queria mudar tudo aquilo na vida do Jacó. Mas não era só uma questão de nome, era uma questão de caráter.
Ele era chamado de suplantador, ele era um suplantador, ele era um sujeito que levava vantagem e gostava de ser chamado daquele jeito. Era vantajoso. Algumas pessoas não param para entender que tem coisas situações, sentimentos, forma de pensar que precisam ser mudadas, transformadas. O caráter precisa ser mudado. O que está aqui dentro precisa mudar. Você não pode mais aceitar, sentir assim, pensar assim, de uma maneira que é contrária a tudo aquilo que vai te levar para o caminho da bênção, que agrada a Deus. Tem coisa que tem que mudar realmente aqui. Porque você pode até vestir uma roupa de mudança aqui, mas se não mudar aqui dentro, é só uma casca, dia menos dia, aquilo tem um retrocesso. E na vida do Jacó, Deus foi usando de situações para poder trabalhar na vida dele. A primeira foi a Raquel. Ele se apaixonou loucamente pela Raquel. E aquilo deu força, não só para ele ficar e aguentar o Labão. E ali Deus, enquanto ele estava de olho na Raquel, Deus estava de olho, era na mudança dele, está entendendo? E Deus foi usando de meios, que isso é maravilhoso, a forma amorosa de Deus de transformar a nossa vida. Às vezes você não está nem se dando conta que aquela situação que você quer tanto, e Deus você está lutando para chegar lá, e tem tantas situações no teu caminho para te impedir de chegar lá, e você vai colocando força para chegar. É Deus ali trabalhando as mudanças no teu interior. Porque a cada reação de fé, a cada avanço que você tem, você vai chegando mais perto daquilo que Deus quer. E, consequentemente, você vai ter o que você quer, e Deus vai ter o que Ele quer, que é a mudança do seu caráter. E isso é maravilhoso. E ali ele foi sendo trabalhado. E é interessante que quando Deus falou, agora venceu o seu tempo, volta para a sua terra. O Labão foi atrás dele, e Deus apareceu para o Labão, cuidado, hein? Não mexe com ele. Por quê? Que Deus fez isso? Porque agora acabou o seu domínio sobre ele. Acabou. Deus já tinha, naqueles 20 anos, vinha trabalhando o que precisava mudar. Então agora acabou, você não vai impedir ele de ir. Agora cuidado, não mexe com ele. Então você vê que às vezes uma coisa fica lá na vida da gente, e Deus, a hora que Ele quer colocar um limite naquilo, um breque, acabou. Acabou mesmo. Acabou. Quando Deus diz basta, basta. Enquanto não foi dado um basta, eu creio que é porque há um propósito naquilo. Há um propósito, é Deus trabalhando algo, buscando algo de nós. Um propósito, aquilo está sendo trabalhado na vida da gente com propósito. Como foi na vida do Jacó. Deus trabalhou com propósito. Na cabeça dele, naquele momento ali, eu quero a Raquel, mas ali estava Deus trabalhando, porque aquilo fazia com que ele se aproximasse mais de Deus, que ele resistisse às situações. E foi resistindo, e manifestando a fé, que ele foi vencendo, e foi sendo trabalhado, quebrado em várias situações e pontos no temperamento, no caráter dele, que era deformado. E que Deus não queria. Como é que Deus ia levantar a sua nação eleita de um suplantador? Não podia, ele tinha que deixar de ser. E isso não era só uma questão de mudança de nome, era uma questão de mudança de alma, de caráter, de espírito. E ao longo
trabalhar ali, ó, ele foi mudando. Ele foi mudando e foi vencendo. Venceu na área sentimental, venceu na área profissional. E aqui nessa passagem que nós lemos, isso aqui é incrível. Porque aqui ele já tinha o entendimento de que ele não queria mais ser chamado de suplantador, do leva-vantagem. Aqui, ele estava caminhando para voltar para sua terra. E ele não queria, eu não vou voltar assim, eu quero uma restauração. Eu não vou voltar como Jacó. Eu não quero isso mais para a minha vida. Eu não sou mais um Jacó. Eu não sou mais um leva-vantagem, um suplantador, um enganador. Eu não sou mais, eu não quero mais carregar isso. Isso é vergonhoso para mim. Não é mais o que eu quero. Eu não sou mais assim. Então aqui, nessa situação, ele sofreu uma quebra física, emocional. Porque aqui ele lutou, ele passou todo mundo e ficou sozinho. E o anjo do Senhor apareceu e se pôs a lutar com ele. E aquilo era tudo com propósito mesmo. Porque é aquele trabalhar de Deus na nossa vida para nos mostrar e ficou registrado para nos ensinar sobre isso. Se a gente não vencer o físico, o emocional e nos aproximarmos cada vez mais de Deus, nós não vamos chegar onde a gente quer. Aqui ele lutou uma noite inteira, então ele estava cansado, exausto. Chegou a ser ferido. Nem isso fez ele parar. Emocionalmente ele devia já estar debilitado. Mas ele não desanimou. Você vê que ele não cedeu às emoções. O próprio anjo disse para ele: me deixa aí, porque o dia já está amanhecendo. Não vou deixar. Eu quero a minha restauração. Aqui já era um homem que tinha consciência do destino dele, do propósito que Deus tinha com ele. Eu estou voltando para a minha terra para cumprir com um propósito. E eu não vou voltar como enganador. Eu não vou voltar. Acabou. Eu não sou mais isso. Então daqui eu não saio enquanto eu não for restaurado. Enquanto houver uma mudança, eu não serei mais chamado de Jacó. Sabe quando a pessoa, na verdade, é uma restauração total de vida. É aquele entendimento do que Deus tem com ela. E ela agora, ela quer sofrer aquela restauração. Ela quer aquela mudança na vida dela. Ela quer aquela bênção, porque ela não quer mais viver como antes. Não quer mais. E aqui ele foi quebrado. E resistiu. Até o fim. Lutou e mostrou que realmente ele queria aquela mudança na vida dele. Porque falar de mudanças, muitas pessoas falam. Minha vida precisa mudar. Eu daria tudo para minha vida mudar. Ah, se eu pudesse voltar no tempo e ter mais 20 anos, 30 anos. Ah, se eu pudesse mudar. Ah, se eu pudesse. Ah, minha vida um dia vai mudar. Minha vida vai mudar. Ah, se eu pudesse fazer isso. Ah, se eu pudesse. É só frases que soltam e fala, repete. Mas esforço mesmo, entrega de verdade, a gente não vê em muita gente. Às vezes as pessoas, quando elas se encontram num problema, é exatamente isso, já desiste, já para, já volta, não há aquela determinação, aquela disciplina, aquele posicionamento firme de, não, eu vou até o fim, eu quero isso de verdade. Você vê que não precisava, mas você vê que isso é um trabalhar de Deus. Ele lutou fisicamente, só que isso aqui é muito mais profundo. Porque era uma luta física, mas estava envolvida tudo.
Era algo espiritual, emocional, físico. O Senhor estava realmente trabalhando ali para quebrá-lo, para levá-lo num ponto de entrega, de dependência total e de prova também. Você quer mesmo? Você quer essa mudança na sua vida? Você quer mesmo essa bênção? É isso, você quer? Você vai lutar por ela. Então, é o que o Senhor nos ensina através da história dele. Ele venceu e construiu uma história de vitorioso. Mas foi vencendo um desafio atrás do outro. 20 anos na casa do Labão, muito difíceis, mas um ano foi melhor do que o outro. Você vê que cada ano ele conquistava mais. Mais. E se você analisar o patrimônio que tinha o Labão já era muito rico. Ele saiu mais rico que o Labão. Em 20 anos, é pouco tempo para ele ter construído um patrimônio tão grande, em meio a tantos desafios e dificuldades, e uma pessoa só trabalhando para impedi-lo de avançar. Então aí você vê que essa história de que não dá mais, é muito difícil, é na cabeça de quem ainda não mudou o espírito. Porque quando o espírito de uma pessoa realmente muda, e ela entende que se ela fizer a parte dela e manifestar a fé, ela vai chegar lá, ela chega mesmo. Porque foi exatamente assim com Jacó. Muitas dificuldades, sabe, tudo para impedi-lo, e nada pôde impedi-lo de chegar. Tinha tudo para ele desistir, e ele não desistiu. As situações conspiravam para isso, mas ele não cedeu. E foi manifestando a fé, que as coisas foram acontecendo, e manifestando a fé, e dependendo de Deus, e se aprofundando cada vez mais em Deus, e resistindo firme a cada situação, e dando mais passos de fé. Foi que ele foi superando, e vencendo, e vencendo, e vencendo, até crescer mais do que o homem, que ele chegou lá, dependendo dele até da comida. Porque ele chegou só com cajado. Ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Saiu com a família estabelecida, saiu com um patrimônio muito grande. E aquilo tudo aconteceu através do quê? Dele resistir, dependendo de Deus, e resistir firmemente a cada baque, a cada cilada, a cada problema que cruzava o caminho dele. Ele se envolveu com aquilo que ele queria. Eu gosto muito dessa visão de vida, porque ela é motivadora e ela é uma visão otimista, inteligente. Pessoas que se envolvem com problemas, elas não progridem. Mas pessoas que se envolvem com aquilo que elas querem para a vida delas, aquilo elas usam de motivação para elas seguirem. E elas seguem e vencem. Porque quando vem a situação, elas não olham para a situação, elas olham para aquilo que elas querem atingir. Ele olhava para quê? Eu quero a minha Raquel. Não, eu quero construir o meu patrimônio aqui, ele não vai me lesar nisso aqui, eu vou vencer isso aqui. Então, em cada tempo, ele usou aquilo que ele queria com uma grande motivação e seguiu em frente. Agora aqui, ele queria a restauração da vida dele num todo. Acabou. Eu não vou entrar na minha terra sendo chamado de suplantador. Eu quero uma restauração. E aqui ele mostrou que ele queria mesmo. Sabe quando uma pessoa, ela mostra para Deus, ela decide dar uma guinada na vida dela, e ela decide que chega aquele tempo, daquelas velhas atitudes, aquele temperamento, aquela maneira de conduzir a vida, acabou, não vai mais ser assim. Eu sei, eu entendo que Deus tem comigo, e eu não quero mais ser visto assim,
Eu não quero ser chamado assim. Eu quero que Deus tenha condições de me honrar, de me levantar. Deus ia levantar a nação dele, por intermédio dele. As 12 tribos iam sair da casa dele, não ia sair da casa de um suplantador, de jeito nenhum. Mas aquele já tinha chegado. E aquele mostrou que ele queria de verdade. Ele lutou por essa bênção, por essa mudança. E é impressionante a força que ele teve. Ele já estava ferido, ele foi ferido. Isso é para esse acontecimento aqui, dele passar a mancar a partir dessa situação, a gente tem que entender de forma espiritual. Era Deus mostrando para todos nós, para ele, para todos nós, todos mancam. E todos precisam depender de Deus na vida. Todos. Tem uma fraqueza que o leva a mancar e que ele precisa de Deus para vencer. Ele precisa. Quando o anjo perguntou para ele, qual o seu nome? Você não pode entender isso de forma natural. Aí ele falou o nome dele, Jacó. Não, você tem que entender como uma sinceridade. A forma dele responder foi de sinceridade. Qual o seu nome? Eu sou Jacó, eu sou suplantador, eu sou enganador, eu sou leva-vantagem. Sabe quando é aquela sinceridade que a pessoa... Porque algumas pessoas passam, às vezes, a vida tentando esconder até de Deus aquilo que realmente acontece com elas. E Deus espera. Às vezes as pessoas pensam assim, quando a Bíblia fala de eu confessar os meus pecados para Deus, para eu me ver livre deles e tal, todo mundo já pensa que é porque ela precisa confessar para Deus, porque Deus precisa saber. Deus já sabe quem pecou. Você vai confessar o pecado, eu vou confessar meu pecado, porque Deus precisa saber que eu pequei. Deus já sabe. Quando você confessa, é para você se ver livre dele. É a prova da sua dependência em Deus, o seu reconhecimento que só Deus pode te justificar. Entende isso? Eu vou contar para Deus que eu pequei. Não, ele já sabe. Você está confessando para se livrar disso. É você reconhecendo. Eu falhei, eu preciso me livrar disso. Eu não vou carregar essa maldição na minha vida. E é só em Deus. É só em Deus. Então Deus sabia muito bem que ele chamava Jacó, mas ele precisava agir com a sinceridade de assumir, eu sou. Eu me chamo Jacó, eu fui um Jacó, eu fui um suplantador a minha vida inteira, eu não quero isso mais para mim. O anjo disse para ele, você não será mais chamado Jacó, suplantador, o leva-vantagem. Você vai ser chamado Israel agora, o seu nome será Israel, que é campeão com Deus, o que luta com Deus e prevalece. Por quê? Sabe por quê que hoje eu mudo o seu nome? Sabe por quê que você tem o seu nome mudado? Sabe por quê que você está recebendo essa vitória? Sabe por quê que você vai entrar na sua terra como Israel de Deus? Porque você lutou com Deus, você lutou com os homens e você prevaleceu. Por isso, seu nome está sendo mudado. Por isso você está recebendo essa bênção, essa restauração, de não ser mais visto como um sujeito sem honra, mas como um sujeito honrado, porque dentro dele ele já não era mais aquela pessoa. Ele era um campeão. Porque você lutou com Deus e com os homens e você prevaleceu. Ele lutou com o anjo uma noite inteira. Ele já estava ferido e ele não desistiu. Ele estava cansado e ele não desistiu. O próprio anjo disse para ele, me deixa aí. Como que desiste você? Ele, não, enquanto não me abençoar. Então ali ele mostrou a fé dele. A força emocional e a força física. Porque para vencer nessa vida,
Você precisa entender que muitas vezes o diabo vai atacar a tua fé e você não pode desanimar na fé. Vai atacar o seu emocional e você não pode ceder às emoções. Vai atacar o teu corpo e você não pode ceder. Não pode. De jeito nenhum. Tem gente que quando as emoções estão lá, tudo é lindo. Quando cai, é o fim do mundo, parou tudo. Ele crê, está crendo, vem um problema, pronto. Tem gente que, uma dorzinha aqui, hoje eu não vou buscar Deus, não vou no culto, não vou aqui. Quer dizer, peraí. Se você não aprender a vencer tudo, o cansaço físico, mental, emocional, você não chega lá. Porque muitas vezes o diabo, ele lança essa dorzinha aqui, para você se entregar a ele. A situação. Ele lança aquela angústia, aquele sentimento, sabe aquela angústia, aquela insatisfação, para que você se entregar. Ele vem e mostra tudo o contrário, para você desistir do sonho. Você nunca vai atingir isso. Pronto. Ele usa de pessoas para cruzar o teu caminho e dizer isso para você. Você nunca vai chegar lá. Isso é besteira. Então, o Jacó venceu. Aqui foi uma luta espiritual, emocional, física, porque a Bíblia deixa bem claro que ele foi atacado fisicamente. Sem contar a noite inteira lutando. O estresse disso. Mas aqui era a prova, ele provou que ele queria essa restauração. Então, só falar, desculpe, eu vou pegar aqui, eu vou projetar, botar aqui e tal, eu quero isso aqui, deixa eu ver, eu vou primeiro para o projeto financeiro, esse é mesmo que eu quero. Eu quero isso, tal. Maravilha, tá tudo aqui. Senhor, me dá. Aí você encontra um problema, já parou. Hoje, não sei, hoje acordei meio angustiado, sabe, acho que eu não vou buscar, não. Acordei com a dor no meu joelho aqui, sabe, não dá. Não dá, muito difícil, como é que eu vou com essa dor aqui no joelho? Aí mas eu quero, sabe, eu quero, pus até no meu projeto. Não é isso. Isso aqui é uma pastinha para você visualizar, é aquilo que o Senhor falou, olhe e veja. Então eu projeto e eu passo a visualizar aquilo e afirmar aquilo na minha vida. Mas eu preciso entender isso de forma espiritual. Porque o Jacó quis muitas coisas. E ele as conquistou pela fé e com muita resistência. Ele resistiu em todas as situações. Que ele tinha tudo para desistir. Porque o diabo, ele trabalha exatamente para você desistir. Esse é o trabalhar dele. É por isso que muita gente tem uma história de coisas começadas e não terminadas. Porque toda vez que elas receberam uma pressão do diabo, elas desistiram. Toda vez que elas tiveram que colocar mais força, elas não colocaram. Que Deus esperava que elas lutassem. Elas não lutaram. O Jacó não foi restaurado e não saiu de suplantador para campeão da noite para o dia, nem com estalar de dedos, e nem cedendo às pressões, foi resistindo a elas. Foi resistindo, foi aprendendo e cedendo a Deus em cada situação, sem desistir. Foi provando o que ele realmente queria.
foi resistindo, manifestando a fé, investindo naquilo. Que ele foi superando e vencendo e atingindo aquilo que ele queria. Então, aqui ele lutou. E eu penso que é essa palavra que Deus tá batendo. Ele lutou por aquilo que ele queria. Ele lutou, manifestando a fé. Quando ele tinha tudo para duvidar, ele não duvidou. Resistindo e não cedendo às emoções. Quando ele tinha tudo para se deprimir, ele não cedeu aos sentimentos que deprimem e abatem. Quando ele tinha tudo para se entregar fisicamente, ele não se entregou, até porque os 20 anos na casa do Labão, ele mesmo conta que até o sono fugia dele. Era o frio à noite, era o calor de dia, eram as feras atacando os animais, era muita pressão, era o Labão agindo com injustiça. Então tinha muitas situações que podiam causar sentimentos deprimentes e levá-lo à depressão, à tristeza, a uma angústia, ao sentimento de desistir de tudo, de desacreditar. Mas ele foi superando todos eles. E foi focando na coisa certa, naquilo que ele queria. E não, eu quero a Raquel, então eu não vou focar no Labão. Eu quero a Raquel, então não vou focar na noite fria, no calor do dia, nas feras. Eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou continuar crendo. Eu quero construir, eu não vou sair com a mão na frente e outra atrás. Eu cheguei aqui com um cajado, eu não vou sair de mãos vazias. Ele já tinha feito um voto com Deus, buscando a bênção de Deus. Ele não ia desistir. Deus deu a orientação do que ele tinha que fazer e ele fez o que Deus orientou. Ó, Jacó, quando o Labão, eu tenho visto o que ele tem feito com você. Sabe o que você vai fazer? Você vai manifestar a fé. Quando ele mudar o acordo, você vai olhar e vai enxergar as coisas do jeito que elas têm que ser. O rebanho nascendo como tem que nascer dentro desse novo acordo. E assim, ele manifestando a fé, ele foi vencendo. Aquele queria entrar na terra natal dele, não mais como suplantador, mas como um sujeito honrado, respeitado, transformado, de um caráter mudado, modificado. E ele lutou. Ele estava ferido. E ele continuou ali. Me deixa. Não, deixa. Eu quero a minha bênção. Eu vou lutar pelo que eu quero. Eu vou fazer o que é preciso. E eu penso que é isso que o Senhor está dizendo com você. Está na hora de algumas pessoas colocarem isso na cabeça. Eu vou fazer o que é preciso fazer, não o que dá, não o que é fácil, não o que é, o que é mais ou menos, dá para eu ir até ali, não, eu vou me doar. Se eu quero isso, eu quero essa mudança, eu vou me focar nessa mudança. E eu vou dar condições para Deus fazer na minha vida. Em nome de Jesus. Eu ainda falava de manhã uma coisa, nós passamos por situações, nós que andamos com Deus, a ideia não é essa, não é você ficar nela. O Jacó passou por situações difíceis, mas ele não ficou em nenhuma delas. Então, quando você estiver passando por um problema, você tem que olhar com essa visão, eu estou passando, eu não vou ficar. Quando passares pelas águas, pelo fogo, quando você passar pelo vale da sombra da morte, você não vai ficar nele. Quando você passar, nós passamos. Quando nós estamos num problema, a ideia não é você dizer, eu estou com um problema, eu estou passando e logo estou saindo. Eu vou sair dele. O começo do Jacó foi muito difícil, mas olha o final, que maravilha. Você olha o começo do Davi, que dificuldade. Eu fico parado e pensando no Davi, em momentos que ele estava sendo perseguido pelo Saul, escondido em cavernas. Meu Deus, mas eu recebi a unção de rei, estou escondido numa caverna, meu pai.
que é isso? Ele estava passando, ele não ficou na caverna para sempre. O fim dele foi no palácio. Olha o fim dele, que maravilha. Você olha na Bíblia, tantas pessoas que passaram por situações, tiveram às vezes um início difícil, situações, mas elas tiveram um fim maravilhoso, porque elas não desistiram. Elas não desistiram. Então, quando você vai lá eu vou abrir aqui, ó, no Hebreus. Que coisa maravilhosa isso aqui, ó. No Hebreus 11, 32. A galeria dos heróis da fé. Aliás, o Hebreus 11 inteiro, né? Que fala dos heróis da fé. Noé, Abraão, Moisés e tantos. E aí, o Paulo fala aqui, ó, no 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé, diga comigo, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada. Olha aqui, com força da fraqueza, tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Aqui, esses homens aqui, olha aqui, teve alguma coisa fácil aqui que você repetiu comigo? Conquistaram reinos. Meu Deus, para você conquistar um reino, você tem que vencer quem já está lá. É poder de guerra, de espada. Praticaram a justiça, praticaram a justiça, porque muitas vezes é muito mais fácil você fazer o que é conveniente do que você resistir fazendo o que é certo e acreditar que é isso que você tem que fazer. Alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, porque o poder do Senhor é maior do que o poder dos leões. Mas para você chegar lá, você rodeado de leões, igual estava Daniel, você tem que crer e crer, que aqueles leões famintos não vão te devorar em questões de minutos. Apagaram o poder do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, jogados numa fornalha aquecida 7 vezes mais, andaram no fogo. Como é que explica isso? Deus podia ter impedido deles serem jogados lá, mas não impediu. Eles foram lançados, mas não abriram mão da fé. E por isso viveram esse milagre. É não abrindo mão do que você quer, do que você acredita, que você vive o poder de Deus. Escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Eu posso falar dos guerreiros de Davi. Um deles matou 800, até a espada ficar colada à mão. Ele queria construir uma história de vencedor. A mão dele ficou dormente, a espada colou a mão dele. Mas sozinho ele matou 800 inimigos, 800 filisteus. Sozinho. Isso é inacreditável. Uma pessoa atingir uma cifra dessa, um número desse, sozinho, com espada, o braço, eu não consigo nem chegar a analisar, imaginar. Você vê que quando uma pessoa realmente ela toma posse dessa fé, dessa força, ela faz coisas inacreditáveis. Da fraqueza tiraram força. Vamos falar do Davi, quando o filho dele, Absalão, traiu, perseguiu, queria matá-lo. Ele já estava com idade mais avançada. Aquilo era para dar levar a pessoa a se entregar, dizer, não, já lutei bastante. Agora, meu filho, porque você ser perseguido pelo vizinho, ser perseguido pelo colega de trabalho, você ser perseguido por alguém,
assim distante é uma coisa, mas o teu filho te jurar de morte, o teu filho te perseguir, o teu filho te botar para correr. Então tem tudo para levar a pessoa à desolação, à entrega. Mas da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Pessoas que viveram situações muito dramáticas, decidiram não desistir. E na batalha, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Sabe o que é que você se tornar poderoso na batalha? Porque você está ali com um espírito único de não recuar e de vencer o que for preciso. Você sujeita a Deus e resiste o mal, e você põe em fuga o diabo, põe em fuga aqueles que se levantam para te fazer recuar, e você decide, não vou recuar. Então você olha esses homens, você fala, eles tinham algo de diferente de mim, de você. Não tinha, não. Eram pessoas cheias de fraquezas. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orou e não choveu por 3 anos, orou e choveu. Era um homem como eu e você, que é um sujeito que tinha uma fraqueza absurda, como Sansão. Sansão é um homem que tinha fraquezas, mas ele fez proezas em Deus. Proezas. Então, quando você coloca dentro de você, eu não vou permitir que as minhas fraquezas me vençam, eu vou depender de Deus, eu vou em frente. Você vem para a galeria dos heróis da fé. Quando você possui isso na sua vida, você entende que você pode. Se a Bíblia fosse escrita hoje, diga para mim com sinceridade, você acredita que o seu nome podia estar aqui sendo citado? Hã? Acredita ou não? Hã? Você acredita que poderia estar o seu nome aqui sendo citado? Ó, não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, Sansão. Aí você fala o seu nome, fala o seu nome aí, o seu nome. Hã? Você crê que ele podia estar sendo citado aqui também? Você crê? Então você entende o que tem que ser feito para chegar aqui, não entende? Você entende. Você entende bem o que você tem que fazer. Então faça. Você entende. Se você crê que o teu nome podia estar na galeria dos heróis da fé, é porque você entendeu bem o que você tem que fazer para ser um herói da fé. Para estar aqui na galeria dos heróis da fé. O seu nome também está aqui, na galeria dos heróis da fé. Como um herói, como aquele que enfrentou inúmeras situações, com poder para até destruir, mas não deixou, porque creu em Deus e resistiu firme. Como Jacó decidiu não desistir. Como Jacó lutou até a exaustão, mas não abriu mão daquilo que ele queria. E um homem que passou anos da vida se chamando suplantador, saiu dali, daquela situação se chamando campeão. O Israel de Deus. Campeão. Então você tem aqui, ó, o seu projeto. A primeira coisa que está aqui, você já recebeu ou não? Se não recebeu, o obreiro entrega para você. Vai entregar para você, se alguém não tem. Projeto espiritual ministerial é o primeiro. Porque tudo começa aqui. O teu foco principal é esse. Porque o que vai te levar a vencer em Deus é o teu relacionamento com Deus, de fé, de comprometimento, de entrega. Então está aqui. O que eu vou fazer? O meu projeto espiritual, você tem que ter. Você tem que ter o seu projeto espiritual. Qual o teu projeto espiritual? Daqui em diante, como vai ser? Você projeta.
o Jacó queria seguir o destino dele, que Deus levantasse dele a grande nação, as 12 tribos. Ele não queria mais chegar na terra dele como suplantador, mas sim como campeão. Até porque ele já era aqui dentro. Ele já não era mais o cara de antes. Agora, antes ele tinha um projeto sentimental, profissional. Agora o projeto dele era muito maior do que isso. Porque o teu projeto espiritual é muito maior do que todos esses. Todos esses. Porque se você está bem com Deus, se a bênção de Deus está sobre a tua vida, você vai atingir o resto. Com a bênção de Deus na tua vida, nada te segura. Então, o teu projeto espiritual, como vai ser? Eu vou fazer para Deus, eu vou realizar. Eu vou usar meus talentos para o reino de Deus, meus dons. Eu vou investir na minha fé. Daqui para frente vai ser diferente o meu relacionamento com Deus. Se você não é batizado no Espírito Santo, é o primeiro da lista. Nesse ano 2013, eu serei batizado no Espírito Santo. Se você não é batizado das águas, aí ele é o primeiro. Primeiro que esse. Primeiro eu já vou descer as águas batismais, vou me casar com Deus. Porque não tem outro caminho. Eu vou ser batizado no Espírito Santo. E eu vou viver para Deus. A partir de hoje, eu projeto a minha vida. O meu estilo de vida vai ser para Deus. Vai ser viver para Deus, para agradar a Deus. O meu estilo de vida. Você tem que fazer o seu projeto espiritual, ministerial. Como vai ser a sua vida espiritual daqui para frente? O teu relacionamento com Deus. O diabo vai te vencer como antes? Quando você estiver cansado, você vai se entregar ao cansaço. Se estiver chateado, você vai se entregar a esses sentimentos. Quando tudo mostrar o contrário, você vai se entregar à dúvida e à incredulidade. Ou você tem um projeto espiritual, acabou essa pessoa, acabou. Essa pessoa não existe mais. De agora em diante vai ser diferente. Depois, seu projeto familiar e sentimental. O Jacó foi um sujeito realizado na vida dele familiar. Você pode projetar e sonhar para a sua vida familiar, sentimental. O Jacó foi um enganador, um suplantador a vida inteira. Deus mudou o caráter dele, não pode mudar o caráter desse filho, dessa filha, dessa família. Do marido, da esposa, não sei. Ele pode. Deus pode mudar. E Ele vai mudar. Projeto da saúde. Às vezes a pessoa, não, graças a Deus a saúde está perfeita, mas às vezes mental não. Mental não. Tem algumas pessoas, não tenho dor, maravilha, minha saúde, mas mental é um desequilíbrio só, precisa de saúde mental. Algumas pessoas não se deram conta que o maior problema delas é a mente delas. A mente doentia, problemática, desequilibrada. Um espírito melancólico, uma tendência a viver sempre de mau humor, nada está bom. Um dia está bem, outro dia está mal. É aquele desequilíbrio. Acorda bem, vai deitar mal, porque não tem controle sobre as emoções, se entrega. Se irrita com as pessoas que estão de bom humor, porque ela vive de mau humor. E gente que vive de mau humor não suporta ver outras pessoas de bom humor, se incomoda, se irritam. Isso é visível. Quando uma pessoa está de mal com ela se incomoda quando o outro decidiu viver uma vida feliz, em paz. Quantas vezes eu já atendi pessoas assim, e já encontrei pessoas assim no caminho, que a paz do outro incomoda ela, a alegria do outro incomoda ela. Quantas vezes eu já ouvi de gente dizer, de ver o outro rindo, está incomodando. A manifestação de alegria do outro é uma afronta para a pessoa. É ou não é? Você conhece alguém assim? Você é assim? É você? Não?
Ó, sinceridade, qual é o seu nome? Você fala a verdade? Conte a verdade, se liberte daquilo que te amarra. Às vezes a alegria do outro, o outro está feliz. Nossa, como me irrita, isso precisa de tudo isso. Algumas pessoas, elas julgam que se elas sorrirem mais, se elas mostrarem alegria, ninguém vai ver que elas estão sofrendo. Eu preciso viver de cara fechada, porque assim todo mundo vê que eu estou sofrendo. Minha vida está dura. É um pensamento maligno. Isso não melhora a vida. Você ficar de cara fechada, de mau humor, e se irritar com a alegria e o bem-estar de outras pessoas, isso só te faz mal. Isso só te faz mal. Isso é uma coisa que tem que ser colocado ali, tá na minha mira. Eu não vou mais viver assim. Quando eu ver alguém alegre, eu vou dizer, é isso que eu quero estar mais alegre ainda. Ah, mas eu estou com um problema. Desde quando que um problema tem o poder de tirar a nossa alegria? Se a gente só tem se você deixar. Paulo disse em circunstâncias muito difíceis, alegrai-vos sempre. Paulo tinha levado uma surra violenta, estava preso, o esgoto passando ali dentro da prisão. Fezes humana, de humano, ali. E ele está aconselhando, alegrai-vos sempre. Como é que, se ele podia, numa condição daquela, eu não quero nem pensar, dizer alegrai-vos sempre, mas essa situação não tem nada para me alegrar. Acontece que a alegria dele não era uma coisa que vinha de fora, era uma coisa que vinha de dentro. Então eu posso ter um problema muito grande aqui. Muito grande aqui. Mas se eu confio no Senhor, eu decido, eu coloco dentro de mim, o diabo não vai destruir com a minha vida, ele não vai me roubar. Eu não vou viver, eu não vou deixar ele roubar a minha vida. Eu estou passando por um momento, eu estou passando por um problema, eu não vou ficar nele. Eu estou passando, eu não vou ficar. Então o diabo não vai me destruir. E nem me levar a pesar o meu ambiente, a minha vida e a vida das pessoas que estão comigo. Então eu tenho que estar aqui. Acabou. Eu não vou mais ser o bipolar, o desequilibrado, a desequilibrada. Aqui de dia, de manhã está de um jeito, de tarde ninguém aguenta. O que reclama de tudo, fala de tudo, se incomoda com tudo, se irrita com tudo, se chateia com tudo. Só pensa no pior e se entrega ao pior, é uma melancolia. Fala demasiado, fala e libera palavras que roubam as bênçãos espirituais, a presença do Espírito Santo. Então, às vezes a pessoa diz assim, não, eu não tenho um problema físico, mas você tem emocional, tem um problema no seu temperamento, que é uma doença que precisa ser trabalhada. E que você não pode mais aceitar na sua vida. Chega, eu não vou mais ceder esses pensamentos, eu não vou mais ceder esses sentimentos, eu não vou mais ter esse temperamento desequilibrado, eu não vou mais viver assim. Projeta as mudanças que realmente têm peso e são transformadoras, que vai mudar a sua vida, a sua qualidade de vida. Vai te levar a prosperar em tudo. E aqui, por último, o seu projeto financeiro, que você tem que fazer. Tem que crer. Mas tem muitas outras situações aqui que você precisa focar e levar mesmo como prioridade na sua vida. Especialmente, eu diria, o projeto espiritual e esse da saúde mental e emocional. Eu diria que isso aqui é fundamental para a sua vida. Então, aí, projeto financeiro. Você paga aluguel? Chega, você tem que botar na sua cabeça, chega. Para o Jacó era impossível ele ter saído com um patrimônio tão grande.
Mas como é que ele conseguiu? Foi exatamente como está escrito. Foi manifestando a fé e resistindo firme. Então você pode. E não é só escrever e não acreditar, colocar aqui e não acreditar. Você tem que colocar e trabalhar para isso com a sua fé. Olhar e enxergar, visualizar. Você quer abrir a sua empresa, o seu negócio, crescer profissionalmente, ter aquele carro do ano. Você não pode aceitar, passa aquele carro, como muitas vezes eu já ouvi gente dizer isso. Eu nunca vou ter um desse aí. Como não? Jacó chegou com um cajado, saiu com 2 caravanas. Projeta com fé. E Deus vai materializar na tua vida. Entra decidido, como Jacó lutou pelas mudanças. Lute pelas suas. Como ele, em cada época, ele focou naquilo que o motivava, naquilo que ele queria, e não nas dificuldades. Quando os problemas chegarem, foca no teu sonho, na sua vitória. Não se prenda a eles. Tudo que for aos teus olhos impossível, olhe e veja aquilo mudado, e aquilo vai mudar. Luta com força, bota força, resista firme. E seja qual for a sua situação hoje, o mesmo Deus que pôde mudar e mudou a vida do Jacó. E ele entrou na terra dele como um campeão, se chamando campeão. Deus deu a ele o nome da nação. Não foi a Abraão ou a Isaac, foi a ele. Ele passou a chamar Israel. Israel, campeão. E por quê? Porque foi com Stalin? Não. Foi com fé, investimento, um espírito resiliente, confiando, se submetendo a Deus, lutando. É que ele chegou lá. Então você tem aqui o seu projeto. Possivelmente a maioria não preencheu. E eu penso que realmente tem que ser preenchido no espírito. Você deve pedir direção para Deus e colocar com fé tudo que você colocar. Você tem que entrar para valer. Eu vou fazer, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou dar condições a Deus para me dar um grande ano. Você tem que entrar aqui. É 2013, então, é os meus projetos para 2013. Então, esse ano vai ser o melhor da minha vida. Como foi de Jacó. Um ano foi melhor do que o outro. Esse ano vai ser o melhor da minha vida. Em nome de Jesus. E vai ser mesmo. Pega o seu projeto e antes de mais nada, coloca no seu coração. E vamos consagrar ao Senhor. Vamos consagrar a Ele. Talvez você ainda não preencheu, e mesmo que tenha preenchido, ainda talvez queira refazer algumas coisas. Liga o seu pensamento no céu. Está aqui no seu coração. Primeira coisa que você vai fazer, pela tua fé, eu consagro o meu projeto para 2013 agora. Eu consagro agora. Em nome de Jesus. Eu quero consagrar o meu projeto de vida para o meu ano de 2013. Eu consagro agora. Ore ao Senhor agora, Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo, a direção para projetar o meu 2013. Me dirija para projetar o meu ano, Senhor. Me dirija, Senhor. Porque eu quero um grande ano na minha vida. Eu quero viver o seu poder, meu Pai. Eu quero que esse ano seja o melhor da minha vida. E eu estou decidido a fazer desse ano o melhor da minha vida. Eu estou decidido. Fala com Deus agora. Senhor, eu já tenho sonhos, eu já tenho projetos.
E já aqui no meu espírito eu quero colocar diante do Senhor. E eu quero pedir ao Senhor que, como o Senhor mudou a vida do Jacó, eu quero pedir que o Senhor mude a minha vida. A começar, Senhor, pelo meu caráter. O Jacó, no início da vida dele, ele via como vantagem ser chamado de o leva vantagem. Qual o seu nome? Quando o anjo perguntou, já não era mais assim. Ali ele falou Jacó, como quem, eu não quero mais ser um Jacó. E eu penso que é isso que o Espírito Santo está dizendo, como está falando a você. Talvez você tenha carregado uma marca. A marca do mulherengo, a marca do que deve e não paga, a marca do preguiçoso, do inconstante, do que começa as coisas e não termina, a marca do volúvel. E o fulano, como é que chama o fulano? Volúvel. Como é que chama o fulano? O mulherengo. E ele gosta de ser visto assim, o conquistador. Ela gosta de ser vista como a sedutora. Ele gosta de ser visto como leva vantagem. Ele gosta disso. Ela gosta. E Deus está trabalhando isso. Chega, põe um ponto final. Eu quero te abençoar. Mas deixa, vamos mudar esse caráter. Dê lugar à mudança desse caráter. Isso aí não é bonito. No início o Jacó até achou aquilo vantajoso mesmo. No final você vê que ele lutou com toda a força. Chega, eu não quero mais. Eu não vou voltar para a minha terra como suplantador. Como um Jacó. E eu penso que isso tem que estar dentro de você. Chega! Até hoje eu fui de um jeito, eu não vou mais ser assim. Eu não aceito isso mais. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero construir uma vida que agrada a Deus. E eu projeto para o meu 2013 essa nova criatura, essa vida nova, essa pessoa transformada. Uma pessoa que vai sair desse ano muito diferente, uma nova criatura. Uma pessoa transformada, com sonhos e desejos realizados, materializados. Uma vida nova. Faça um pacto com Deus aqui, essa oração é sua. Eu não posso fazê-la por você. Ela é sua. Faça um pacto com Deus aqui. Converse com Deus. É o momento de você abrir a sua boca e falar com Deus. Deus, eu me coloco diante do Senhor, Deus. Eu projeto meu 2013. A pessoa que está aqui, Senhor, entende o que tem que fazer. Eu quero, Senhor, também ser colocado na galeria dos heróis da fé, como uma pessoa que venceu todos os desafios. Venceu a si mesmo, venceu o seu temperamento, venceu os conflitos, venceu a carne, venceu o mundo, venceu as dificuldades, venceu o diabo. Eu consagro o meu projeto agora e eu profetizo que 2013 será o melhor ano da minha vida. Está saindo, cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Fala isso com Deus. Esse será o melhor ano da minha vida. Hoje eu largo nos projetos de conquistas para 2013, para uma mudança. Hoje começa a mudança da minha vida, porque eu decidi que assim será. Eu não serei o mesmo mais. Tudo que eu sonho para a minha vida, no meu espírito, no meu emocional,
na minha casa, na minha família, na minha saúde, na minha vida financeira, profissional, econômica. Eu já tomo posse aqui hoje, nesse primeiro dia, que já me pertencem, que já estão nas minhas mãos. Pela minha fé eu já estou tocando como Jacó. Olhe e veja, eu estou olhando e eu já estou vendo. Pela minha fé, em nome de Jesus, pela minha fé, agora eu vou ter a família que eu sempre quis, a minha vida profissional, a minha vida agora vai ser diferente. Vamos, coloca essa força. Olha o Jacó lutando uma noite inteira por aquilo que ele queria. Aliás, lutando uma vida. Coloca essa força e fala com Deus: sim, Deus, vem Espírito Santo, toma a minha vida. Porque a pessoa que está aqui é uma pessoa que decidiu de agora em diante viver diferente. Em nome de Jesus, eu decido que assim será. Pela minha fé eu já me vejo na galeria dos heróis da fé. Pela minha fé eu já me vejo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nada vai me impedir. Eu quero que você que tem, infelizmente, você admite que é volúvel, que você começa, quando você se depara com a pressão, você já quer desistir. Fala: isso acabou na minha vida, eu vou até o fim, nunca mais eu vou ser um inconstante, uma inconstante, um volúvel, nunca mais. Agora, hoje, eu começo esse projeto, eu vou até o fim, e daqui em diante vai ser assim. Eu vou concluir tudo na minha vida. Eu vou dar espaço para o Senhor concluir tudo na minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus.